Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar com vocês. Quinta-feira é sempre noite de encontro, reencontro e sempre noite de alegria. Alegria, principalmente porque eu estou aqui com o professor Manuel Alves de Souza Júnior, ele que é um dos organizadores o organizador do dicionário racial, que é como todo dicionário, uma ferramenta, um instrumento para que nós possamos entender, no caso, as relações raciais, o que está em torno e no meio das relações raciais. É uma alegria receber o professor Manuel Alves de Souza Júnior. Seja bem-vindo, professor. A casa é sua. Boa noite, Hilário. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pela parceria, né? Estamos aí para ajudar e aprender, né? Aprender e ensinar um pouquinho. Afinal, essas trocas são valiosíssimas. Estamos aí para ajudar. Vamos lá. São essas trocas que nos fortalecem e eu agradeço muito pela sua delicadeza em aceitar o nosso convite para vir aqui ao Café Preto falar sobre questões tão delicadas e tão importantes para nós. A primeira coisa que eu gostaria de saber é como que você chegou a um dicionário racial, né? Qual foi a construção desse processo? Olha, na pandemia, né, com esse modo como nós estamos aqui agora, né, que proporcionou a gente esse modo remoto, eu participei de vários eventos, né, que aconteceram pelo Brasil todo e conheci muita gente, né, e aí a partir desses eventos, né, eu faço doutorado em educação, e aí a partir desses eventos, apresentando trabalhos, fui conhecendo muita gente que tem muitas pesquisas interessantes em várias áreas do conhecimento. E aí já tinha tido contato com outros dicionários temáticos, né? Tem um dicionário temático, o Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lilian Schwartz, por exemplo. Tem dicionário de conceitos históricos, tem dicionário de datas da história do Brasil, né? Que eu sou historiador. Então, a partir desse contato, aí me surgiu a ideia, por que não fazer um dicionário racial, né? Sim. Já que existem muitos termos que muitas pessoas ouvem falar e não sabem de fato do que se trata, né? E aí nós chegamos, reunindo essas pessoas, a esse dicionário, né? Um dicionário racial, termos afro-brasileiros e afins, né? Então, organizado por mim, e com um rol aí de pesquisadoras e pesquisadores bem grande, né? Para a gente poder tentar levar letramento racial para a grande massa, né? Aí eu fico pensando o seguinte, a sua inquietação em relação à questão racial portanto, a necessidade de construir um instrumento que pudesse facilitar aí a navegação por esse oceano de coisas que compõem os conflitos raciais no Brasil, vem enfim, da sua experiência em sala de aula, vem da sua pesquisa, ou é alguma coisa ainda anterior? Eu comecei a me aproximar com a área racial com a graduação em História, que foi minha última graduação que eu finalizei em 2020, né? Agora há poucos anos. E aí moro em Lauro de Freitas, né, Bahia, e fiz a graduação em Salvador, né, a maior cidade negra preta fora da África. E aí, então, o curso de História, ele tem muito essa vertente, né, racial. Então, eu fui me aproximando cada vez mais dessa área. E aí, com estudos, com pesquisas, no doutorado, eu faço doutorado em educação, mas eu estudo a educação eugênica no início do século XX, então também dialoga com raça, com mestiçagem, a eugenia propriamente dita. E aí, a partir disso, que esses conceitos foram surgindo. Inclusive, vários desses termos que eu falei aqui são verbetes do dicionário. Então, eugenia, branqueamento da população, raça, né, escravidão, são alguns dos 67 verbetes que tem no dicionário.
Aproveitando então que você está falando da questão, falando desses verbetes, eu pergunto uma coisa a você, que é historiador e que se aprofundou nessa questão. A eugenia ainda é uma ideia que conduz as relações raciais no Brasil? De certa forma, sim, né? Não a eugenia propriamente dita que aconteceu lá no início do século XX, né? Mas ideais eugênicos. Da mesma forma como nós temos ideais fascistas no nosso meio, nós temos também ideais eugênicos, né? Como, por exemplo, já teve um deputado no nosso Congresso, alguns anos atrás, que na tribuna, né, ele defendeu a castração, né, a esterilização de pobres, por exemplo. Isso é uma medida eugenista. Né? E quando ele defende essa esterilização de pobres, quem vai ser o esterilizado nesse caso? Vão ser os pretos e os pardos. Né? Vão ser os negros do Brasil, que são a maior parte dessa massa. Então, ou seja, em pleno. Tem alguns anos isso, eu não sei exatamente quantos anos tem, mas foi nesse século. Então, um parlamentar falar isso, né, defender isso na tribuna, que define a esterilização de pessoas pobres, né, que o pobre não pode ter direito a ter os filhos. Então, quem é ele para dizer isso, né? Infelizmente, esse deputado que defendeu isso foi nosso presidente por 4 anos, né, aqui no Brasil. E nós, ou seja, então esses ideais eugenistas eles ainda rondam a política, né? A eugenia, ela chegou a constar na Constituição brasileira, tanto de 34 quanto a de 37. Então, ou seja, nós não tivemos legislações eugenistas tão severas, tão graves, tão invasivas, né, a ponto de fato, esterilizar a população, né, como lei, mas nós tivemos ideais eugênicos que circularam na intelectualidade nacional, na elite branca, né, nacional, e que utilizavam principalmente a educação para isso, né, apesar que existem vários relatos de que esterilizações foram sim realizadas no Brasil. Sim, sim. Quando você fala de leis eugênicas, você está se referindo a uma Constituição que proibia que negros e indígenas livres ou escravizados estudassem, frequentassem a escola. É isso? Também, também. Também, mas não só, né? A Sim, educação eugênica, ela, além de ter existirem legislações que barravam pretos e pardos, ou seja, os afro-brasileiros e indígenas de frequentar as mesmas escolas que a elite nacional, por exemplo, isso existiu. Mas a educação eugênica, ela trabalhava no sentido de educar as pessoas, por exemplo, para casarem com pessoas mais claras do que si mesmo, ou seja, para tentar branquear a população, né? A educação eugênica visava impedir com que determinados grupos casassem apenas entre si e não tivessem filhos, ou seja, os pretos e os pardos, os indígenas, né? Para impedir que esse sim, pessoal, ao longo de gerações, conseguisse, né, proliferar a sua ancestralidade. Então, a eugenia em si, ela pregava essa educação. E essa educação, ela atuava principalmente através de uma subjetivação. Então, não era nada dito verbalmente, mas sim, era feito com que as pessoas desejassem sempre casar com pessoas mais claras. E aí existiam concursos de beleza infantil, por exemplo, né? Chamavam concurso de robustez infantil, eugênica, né? Então, ou seja, sim. concurso de robustez eugênica, eugenia e robustez infantil. Então, ou seja, quem era o bebê eleito? Aquele bebezinho branquinho, bonitinho, cabelo Bem claro, do olho claro, cuidado. tá? Então, ou seja, existiram esses concursos, muitos, lá no início do século XX. Então, esse concurso subjetivava as pessoas. Olha, eu desejo isso para minha vida, eu desejo isso para minha família, ou seja, buscar sempre o branqueamento da população. É interessante, professor Manuel.
Porque recentemente houve tentou-se criar uma polêmica com a fala da ministra Aniele Franco, que falou em racismo ambiental. E de lá para cá, muita gente falou e tentou explicar aos. Tem aqueles que são ignorantes voluntários, aqueles que não querem saber, né? Então, tentou explicar a esses e a outros o que é racismo, exemplos de racismo ambiental. Mas, quando se fala em eugenia, eu fico pensando que o modelo das grandes cidades brasileiras ele é um exemplo muito claro. Aí cabe bem a palavra claro, né? De eugenia na medida em que há uma separação, né, entre periferia e centro, na medida em que há não só uma separação, mas existe uma ideação sobre o que é a favela, a ponto de se criar o eufemismo de comunidade para a favela, né? E a gente sabe que a maior parte da população das periferias, das favelas e dos cortiços são populações negras e não brancas, né? É um exemplo de eugenia. Essas cidades foram pensadas assim, dentro desse conceito, que hoje nós falamos muito em racismo ambiental. Veja só, Hilário, o que acontece? Isso que você falou, né, isso aconteceu com a higiene social e o sanitarismo, sim, que foram dois fenômenos que andaram para e passo com a eugenia. Eles andavam junto com a eugenia. A higiene social e o sanitarismo. Então, era o quê? Era retirar dos centros urbanos, onde vivia a elite nacional, né? Então, retirar dos centros urbanos aquele povo preto e pardo. Aquele povo que deveria ser eugenizado. Porque eles tinham tão claro de que o branqueamento da população ia acontecer através da eugenia, da imigração europeia em massa, né, de fenômenos desse tipo. Então, era tão claro que isso ia acontecer, qual era o pensamento deles? Vamos botar esse pessoal longe daqui dos nossos olhos, que aí esse processo já vai acontecendo de forma mais natural. Então, os cortiços foram retirados, as moradias populares foram retiradas, retirada a posse dessas pessoas e mandado elas para as periferias, né, o que nós temos hoje. Ou seja, longe dos olhos da elite intelectual. Então, a elite intelectual ficava ali naquela bolha e mandava esse pessoal para longe, né, para locais distantes, onde não tinham acesso a uma moradia adequada, não tinham acesso, muitas vezes, à energia elétrica. Até hoje não tem acesso, por exemplo, à água encanada, né? Não tinha acesso a escolas, a rede de saúde, etc. Mas eles estavam longe da elite intelectual. Então, isso que era interessante para eles, né? Na visão deles. Esse era o projeto, né? Era um projeto, exatamente. E aí é que entra o racismo ambiental, que você comentou. Racismo ambiental, por sinal, é um outro verbete que está aqui também no dicionário. O que é o racismo ambiental? O que a ministra Aniele falou. Essas catástrofes climáticas que a gente ouve falar, que a gente vê na televisão, que não sei quantas pessoas morreram, um deslizamento de terra, uma enchente, ou que a gente ouve falar, não sei quantas pessoas morreram, não sei quantas pessoas ficaram desabrigadas. Quem são aquelas pessoas que morreram e que estão desabrigadas? Fazem parte da elite empresarial do país ou fazem parte da massa populacional do nosso país? Entende? Ou seja, é justamente para onde essas pessoas foram enviadas, os seus antepassados de décadas atrás, né? Foram enviadas com base nesse sanitarismo, nessa higiene social, nessa eugenia. Então, eles foram enviados para locais onde não tinha uma capacidade adequada, onde de ter uma cidade construída com escoamento de água fluvial, de água pluvial adequada para os rios não encherem. Ou seja, nada disso foi pensado. Só foi pensado que tira esse povo daqui. Então, como eles estão em locais que são insalubres nesse sentido, isso é o que se chama de racismo ambiental. E também já se fala em racismo ambiental e climático.
né? Que é justamente Sim. as pessoas que sofrem as mazelas em decorrência de ações ambientais, de ações climáticas, porque moram em locais onde não tem aquele mesmo preparo, aquela mesma adequação, né, dos centros Agora, urbanos. deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que é uma questão assim muito importante, porque a gente fala em racismo ambiental, a gente fala em racismo estrutural, a gente fala em racismo institucional, né? A gente define ou se refere a diversos tipos de racismo. Mas racismo é racismo, certo? Ou seja, o que tem no verbete racismo? Isso. O verbete racismo, vou até pegar para a gente dar uma olhada. O verbete racismo, ele foi escrito por uma assistente social, que inclusive atualmente está trabalhando no Ministério, né? E aí ela traz uma discussão, né, sobre... ela já começa assim, olha o trecho. A cor sempre chega primeiro. Essa é a constatação quando se examina as conexões políticas, econômicas e sociais do Brasil. O racismo é onipresente em nossa estrutura social, em nossa teia de convivências, principal mecanismo de hierarquização social brasileiro. É por meio dele que as relações cotidianas se estruturam e são estruturadas, se manifestando de forma concreta e abstrata e perfazendo todos os espaços. O racismo está presente em todas as dimensões da vida social, fato facilmente comprovado quando se investiga os indicadores sociais. E aí ela vem trazendo uma série de atravessamentos, né, de reflexões sobre esse racismo. E aí, o racismo em si, ele no dicionário, o termo verbete que ela traz, então atravessa vários elementos, vários outros verbetes do dicionário. Porque no dicionário, inclusive, nós temos o verbete racismo puro, e nós temos outros tipos de racismo, como alguns que você comentou aí, por exemplo, agora. Sim. Eu pergunto isso porque muita gente, tem sido comum a gente ouvir as pessoas falarem de racismo estrutural como eufemismo da própria prática, né? Ah, o racismo estrutural, né? Então, o racismo não é estrutural, não tem a ver comigo, né? Não é culpa minha, é culpa da estrutura que produz racismo. Né? Pois Mas, na é. verdade, o racismo estrutural é uma maneira de se explicar o racismo. Silvio Almeida escreve racismo estrutural, é importante entender, né? O Denis Oliveira escreve racismo estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, é importante entender, mas como você acabou de mencionar aí, isso não invalida e nem ameniza o racismo como ambiente que permite é, que as violências ocorram e muito menos invalidam ou amenizam a atitude racista de cada um que decide agir dessa forma, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte: de todos os verbetes, quais que chamam mais atenção ou que foi para você uma surpresa? Primeiro, deixa eu falar desse ponto que você disse aí, sobre o racismo estrutural, que é o que muitas pessoas fazem, né? Como agora há pouco tempo a Vanessa, lá do BBB, né? Que a gente acompanhou nas redes sociais, ela Sim, fez um vídeo, pediu desculpa, né, ao Davi lá do BBB 24, dizendo que, na verdade, foi o racismo estrutural que coaptou ela para fazer aquela coisa. O que acontece muitas vezes é que um discurso vazio como esse, né, é um discurso sem alguém que tenha um conhecimento mínimo sobre aquilo, acaba banalizando o termo. Então, o racismo estrutural, como você falou, ele foi muito bem fundamentado, teorizado pelo Silvio Almeida, e as pessoas, muitas vezes, elas acabam atribuindo, tudo é racismo estrutural. Não é assim. A gente precisa entender de que forma esse racismo estrutural opera na sociedade, né? Como é que ele está presente aqui. Então, não é só racismo estrutural por racismo estrutural, né? Então, eu queria só fazer esse apontamento para você. Olha só, o dicionário, são 67 verbetes, né? 67, escritos por 30
pesquisadores e pesquisadoras. Então, a gente preferiu dar ter uma predominância de mulheres, né, predominância feminina. Então, são 20 pesquisadoras e 10 pesquisadores, né, que escrevem esses verbetes. E nós procuramos também a diversidade. Então, aqui tem LGBT que escreve, tem um verbete indígena que foi escrito por uma pessoa indígena, em parceria com uma pesquisadora branca. Nós temos os verbetes Umbanda e Candomblé, por exemplo, né? Candomblé foi escrito por um candomblecista, Umbanda foi escrito por uma mãe de santo e sua filha de santo, né? De um terreiro de Umbanda. Que são Então, bandistas, assim... né? Oi? Que são bandistas, né? Exato, umbandistas, né? Mãe e filha de santo. Então, assim, nós temos todos os verbetes, eles acabam chamando atenção e sendo interessantes. Agora, para a gente fazer um destaque, eu vou trazer para você aqui o Afins. Então, assim, o título do livro é Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins. Por que Sim. afins? O que esse afins está aí? É esse ponto que eu quero trazer agora como um destaque, porque não existem só termos raciais, mas existem outros termos de outras áreas envolvidas com minorias, com resistência, com diversidade, mas que atravessam a área racial também. Por exemplo, necropolítica é um verbete que está aqui, né? Então, ele é um conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe. Então, ele atravessa, a necropolítica atravessa o povo preto, com certeza, né? Totalmente. A biopolítica de Michel Foucault também é um verbete que está aqui. Sim. Nós temos uma pesquisadora que escreveu sobre violência obstétrica. Então, é um verbete também que está aqui e é dessa área do afins, né? Teoria racial crítica, que é uma teoria racial que vem dos Estados Unidos. Então, é um verbete também que uma pesquisadora trouxe. Discriminação interseccional, discriminação estrutural, empoderamento. Então, ou seja, essa área do afins tem também vários outros verbetes que dialogam com a raça, com a diversidade e com essa gama de minorias, de diversidade realmente que a gente quer trazer para o dicionário, que a gente quis trazer para o dicionário. Agora, você falando sobre todas essas questões com propriedade, com sabedoria, eu fiquei aqui imaginando que tipo de trajetória terá sido feita para você encontrar e ter a sensibilidade para esses temas, para esses assuntos. E aí me ocorreu uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém e vou fazer para você. Manuel Alves da Silva Júnior, afinal de contas, quem é você? Como se constituiu a figura que ora se nos apresenta? É isso aí, Hilário. Obrigado. Bom, então, Manuel Alves de Souza Júnior, quem é? Eu sou um homem cis, né? Sou um homem gay, LGBT, casado, tenho uma filha, né? Minha vida pessoal, no caso. Eu sou professor de escola pública, né? Sou biólogo e sou historiador, professor de escola pública. Então, eu sou professor do IFBA, né, há 13 anos. E aí, nessa vivência de escola pública, né, nessa vivência de licenciatura, de graduação e licenciatura, a gente vê muita coisa, a gente passa por muita coisa, a gente vê várias realidades, muitas delas que não fazem parte da minha vivência, mas que a gente acaba tendo um olhar diferente de quem não vivencia isso na sua prática, né? Então, eu fui constituído dessa forma, tanto é que, como eu falei aqui, lá na história, na graduação em história que eu cursei, essa questão racial me arrebatou, porque eu pensava muito nos meus alunos, na vivência minha de sala de aula, na subjetividade que traz cada aluno ali, em que cada aluno se constitui como sujeito, né, naquela sala de aula, com aqueles colegas, naquele ambiente, da mesma forma como você me fez essa pergunta,
né? Então, cada aluno ali é uma vida, é uma história, é um sujeito. Então, esse olhar, né, me arrebatou para a área racial, e aí eu estou aqui hoje completamente apaixonado pelas ciências humanas e pela área racial. Como eu disse, comecei a participar de eventos diversos, e aí a gente foi conhecendo pessoas, conhecendo outras realidades, outras vivências, e aí estamos aqui hoje, né, nisso. Antes de chegar nesse dicionário, esse dicionário é o 15º livro que eu organizo, né? Eu já organizei outros 14, só que os outros 14 todos foram compilados de pesquisas dessas pessoas que a gente foi conhecendo, a gente se juntava, organizava um livro e publicava. E aí o PDF é gratuito, disponibilizado gratuitamente. Inclusive, eles estão para download gratuito lá no meu perfil, na bio do meu perfil do Instagram, @debate racial político. Então, quem estiver vendo aqui, segue lá e pode baixar esses textos. Esses textos, eles trazem tanto pesquisas acadêmicas, de cunho acadêmico geral, de cunho acadêmico voltado para a educação, para a sala de aula, quanto relatos de experiência, né? Então, a gente tem, por exemplo, um relato que me marcou muito, foi de uma colega chamada Rafaela, em que quando ela se reconheceu negra, enquanto negra, né? Então, ela foi criada, aquela coisa, né, do alisamento do cabelo, foi criada num meio sempre mirando a branquitude, né? E aí, de repente, ela consegue se descobrir negra. Então, ela faz um relato sobre isso, está lá no livro também. Então, tem vários relatos assim que a gente foi buscando. Até chegar nesse livro agora, em que a gente resolveu investir para a gente poder publicar uma obra de melhor qualidade, que é o dicionário, para a gente poder vender e disponibilizar ele para poder rodar, né? Rodar mais o país, ser mais visto, porque é uma obra que realmente merece. O dicionário racial está no volume 1. O volume 2 já está em preparo? Você já está organizando aí a galera que vai compor o volume 2? Porque eu acho que precisa de uns 93 volumes, né? Já estamos organizando. Porque, assim, quando a gente teve a ideia de fazer o dicionário, o que foi que eu fiz? Eu organizei uma lista imensa de verbetes e saí conversando com os pesquisadores e pesquisadoras para a gente poder ver o verbete que cada um ia pegar e tal. Então, deu 67. E ainda sobraram alguns tantos verbetes que não chegaram a estar nesse volume. Aí eu tive, né? Aí então a gente pegou e já começou a pensar, ó, então quem sabe o volume 2 sai. E aí já estamos organizando o volume 2, já está sendo, os autores já estão escrevendo, já estão me mandando, só que ainda sem previsão de lançamento, possivelmente para o ano que vem. Que a gente vai fazer bem devagarzinho para a gente fazer tudo certinho. Então, ano que vem deve sair o volume 2. Maravilha. E aí a gente volta aqui. A gente volta já aqui. Já está convidado. Claro que não vamos esperar o ano que vem para você voltar. Poder voltar antes para falar de uma série de coisas. Né? Eu acho que com certeza. A gente estar junto, conversando e trocando ideia, é sempre bom. É sempre fundamental. Agora, deixa eu te perguntar em relação ao movimento negro. Teve uma interlocução com o movimento negro, ou seja, com militantes mais orgânicos que necessariamente não passaram aí ou seja, passaram pela construção do conhecimento das questões raciais e dos conflitos, mas necessariamente não se tornaram pesquisadores. Houve uma interlocução com esse pessoal? Sim, nós temos pesquisadores do movimento negro que são aqui autores do livro, né? Então, nós temos um pessoal de Campinas, Ayrton e Anselma, são autores aqui do livro e são do movimento negro de lá. A própria Cristiane, que escreveu sobre racismo, também escreveu um verbete chamado Movimento Negro Unificado, explicando a origem do movimento, como é que ele se deu, suas resistências, suas lutas ao longo das décadas. Então, o movimento negro também está aqui representado no nosso dicionário. Você sabe que o movimento negro unificado é uma dos verbetes que me interessam muito, porque eu tenho ouvido muita gente chamar o movimento negro unificado uma entidade do movimento negro, confundir como o movimento negro.
né? Como se em algum momento tudo que era movimento negro tivesse se juntado de uma coisa só e tornado o movimento negro unificado. Eu tenho ouvido muita gente falar nisso, né? E assim, a grande questão, quer dizer, tem várias questões, mas uma das questões que para mim são muito importantes, eu acho que é importante para a sociedade brasileira, é que a construção do MNU, o Movimento Negro Unificado, tem pessoas muito importantes, que algumas não estão mais entre nós, mas tem gente que está entre nós ainda, como o Milton Barbosa e outras figuras, né? E que a gente, do mesmo jeito que a gente hoje estuda Lélia Gonzalez, Beatriz e tantas outras pessoas, eu acho que essas pessoas também precisam ser entendidas, né, como alguém que deu uma contribuição. Então é importante fazer essa essa distinção. Eu acredito que o dicionário vai ajudar comunicadores, talvez com menos trato na questão do movimento negro, a distinguir o que é o movimento negro unificado, uma entidade do movimento negro, e o que é o movimento negro, ou os movimentos negros, que aí tem escola de samba, tem uma série de coisas. Embora os historiadores não gostem muito dessa abordagem, né, porque tem lá né, a questão acadêmica, as categorias, essa coisa toda, mas eu acho importante, fundamental, esse tipo de coisa, esse tipo de contribuição que permite a distinção, né, dessas entidades. E fora o dicionário, você está preparando mais alguma coisa escrita por você mesmo, da sua cepa? Quais são os próximos passos? O que tem aí na agulha? Bom, na ponta da agulha para sair, nós temos meu primeiro livro autoral. Então, é o Que primeiro livro que eu legal. sou autor, em que eu vou falar. O título do livro é História da Raça, da Mestiçagem e do Branqueamento da População no Brasil. Então, esse livro eu estou fazendo um resgate da raça, desde a raça antes do descobrimento do Brasil, antes da conquista do Brasil, né? Desde antes de 1500, trazendo o conceito de raça, como ele foi formado, e depois como ele chegou no Brasil, como foi consolidado aqui. A história da mestiçagem no Brasil, desde os 1500 também, até os dias de hoje, chegando até essa discussão que está mais atual agora, com as bancas de heteroidentificação que estão reprovando pessoas. Então, a gente trouxe um pouquinho dessa discussão também no finalzinho, mas o grosso é a história, o resgate histórico da raça, da mestiçagem e do branqueamento da população no Brasil. Está para ser publicado agora em abril. Ele vai sair, o lançamento dele vai ser na Bienal do Livro aqui em Salvador, que vai acontecer no final de abril. E daqui a pouco eu vou lançar a pré-venda dele no meu perfil do Instagram. E aí nós vamos conversar novamente sobre esse livro de uma maneira mais detalhada. Mas Obrigado. eu acho que você está talvez na crista da onda com esse livro. Primeiro porque durante muito tempo as pessoas para defender a democracia, a falsa democracia racial, diziam, gente, mas não tem racismo, porque afinal de contas, raça não existe, somos todos de uma raça só, aquela conversa toda, né? Aquela conversa mole. Algumas pessoas até diziam isso honestamente por não entender que a questão de raça, para nós, do cotidiano, é uma questão política e não biológica. Exato. Então, acho que você, nesse livro, você possivelmente tem a oportunidade de fazer essa discussão e trazer informações importantes. Mas também eu percebo que as cotas estão sob ataque. Uhum. Porque muitos setores querem usar a questão das bancas de heteroidentificação para desconstruir a possibilidade das cotas. Aqui em São Paulo, um jornalão desses já carcomidos, desses já anacrônicos, desses saudosos das diversas ditaduras e desse tipo de coisa, chamado Estado de São Paulo, dá uma matéria dizendo que as cotas restauraram o racismo Que em havia sido lugares abolido. onde ele havia sido onde o racismo Abolido. havia sido banido, abolido. Quer Imagina. dizer, é uma loucura, eu acho, e aí a gente lembra da Cida Bento com a branquitude, né?
e como os caras brancos e que exercem cotidianamente o racismo decidem que eles podem falar em nosso nome para dizer aonde foi abolido o racismo e onde não foi abolido. E fazem, então, esse ataque às cotas. É a branquitude se juntando, né? O pacto da branquitude para Exato, colocar guarda sob se dá ataque bem. as cotas. E, pelo que você está me falando, esse livro novo que você vai lançar vai nos ajudar a entender um pouco essa questão, né? Se é biológica, se é social, se é política, para onde que vamos com esse tipo de coisa. E, obviamente, que precisamos enfrentar com bancas de heteroidentificação, sim, senhor, né? A questão das possibilidades de fraude nas cotas, né? É feito, inclusive, por setores, quiçá até mesmo da universidade, para não admitir negros. Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão para a gente, Pois já que nós estamos já próximos do fim, né? tranquilo. Se eu encontrasse esse cidadão na rua que fez essa matéria no Estadão, a primeira coisa que eu ia perguntar a ele é onde o racismo já foi abolido nesse país. Porque o racismo Exatamente. está presente em cada esquina desse nosso país. O país foi fundado na base do racismo. Ele foi constituído na base do racismo. Então, onde foi abolido, que eu não sei. Eu queria que ele dissesse, né? E aí ele faz uma crítica, né, às bancas de heteroidentificação. A minha opinião é que as bancas de heteroidentificação, elas têm problemas, né? Elas têm ainda coisas a serem afinadas para poder fazer um serviço de qualidade, porque o que a gente tem visto realmente são pessoas fenotipicamente pardas, de pele clara, e que sempre se entenderam como pardas, né? Existem pessoas que são descendentes de indígenas, então eles não são indígenas de fato, porque não tem o registro, a carteirinha, não são odeados, mas eles são descendentes de indígena, não são brancos, não são pretos, então eles só podem ser pardos. E por que eles são barrados pela banca de heteroidentificação? Então existe muita discussão nesse sentido. Eu acredito que as bancas elas precisam passar por reestruturações, com certeza, para poder resolver esses problemas que regem, né, a sociedade. E esse tema está tão em voga que no livro 1, nós temos o verbete cotas raciais, e no livro 2, né, que é o do ano que vem ainda, vai vir o verbete bancas de heteroidentificação, para explicar o que são essas bancas, para que elas servem, como elas são constituídas, etc. Então, muito pano Só para uma manga. coisa, só uma coisa interessante que você falou. As bancas, para que elas servem, né? E eu fiquei pensando a quem elas servem. A quem elas servem. Pois é. Acho que essa é a grande questão. E quem quiser ter acesso ao dicionário racial, como faz? Qual a melhor Olha, o forma? dicionário racial está sendo vendido pelo site da editora Apres, né, que é a editora que ele foi publicado. Eu tenho alguns exemplares que eu estou vendendo com um desconto, que a editora me forneceu esses exemplares. Então, Sim, eu tenho uma cota de exemplares que eu estou vendendo com desconto no meu perfil do Instagram. E ele também sim, está sendo vendido em magazine, em grandes sites de e-commerce, então sim. Amazon, Americanas e etc. Também você acha o dicionário para comprar. Tanto na versão física, você receber ele em casa, né, aqui, como está aqui, quanto na versão digital para você ler em alguma plataforma de e-book, etc. Sim, maravilha. Professor Manuel Alves de Souza Júnior, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite para bater esse papo, para falar do dicionário. Quero convidar todos, todas e todos que, para terem acesso ao dicionário, para lerem, para discutirem, para bater papo sobre o dicionário, e aqueles que tiverem dúvidas, que quiserem saber alguma coisa, ampliar um pouco mais aquilo que o professor Manuel falou aqui, podem deixar nos comentários, que eu vou repassar para o professor e eles respondem para vocês. E ele responde para vocês. Esse programa está sendo gravado porque, afinal de contas, na quinta-feira é feriado, é véspera de feriado e muita gente não está em casa. Então a gente põe o programa gravado e as pessoas viajam conosco, colocam lá no carro, vão ouvindo, no ônibus, aonde for possível. E na próxima semana nós voltamos com mais um Café Preto
e mais uma entrevista. Eu quero pedir para o professor fazer as considerações finais, por favor. Muito obrigado, Hilário, mais uma vez. Pelo visto, a gente vai ter uma conversa constante aqui. Eu gostei muito de conversar com você. Acho que a gente tem muito a trocar ainda, né? Aprender a trocar nessas interações que a gente consegue fazer agora virtualmente. Então, quero agradecer demais a oportunidade de poder estar aqui, de poder estar no seu canal. E em breve, espero que estaremos juntos, né? Então, ao pessoal que está assistindo, muito obrigado também por ter chegado até aqui. Segue lá o meu perfil, @debate racial político no Instagram, né? E o dicionário racial está lá também à disposição. Como eu falei, eu tenho uma cota de exemplares com desconto, né? E se você disser que viu aqui, eu vou dar até um descontinho a mais. Vamos fazer esse merchan aqui Maravilha. para o pessoal do Café Preto. Café Tá bom? Preto. Então, Maravilha. muito obrigado. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço. Até a próxima. A gente já arredonda essa conversa. Grande abraço, gente. Na próxima quinta-feira tem mais Café Preto. Até lá.